Olá pessoal, eu sou Ana Kátia, professora de Geografia, e iremos começar hoje a aula de industrialização brasileira. Ora, como já vimos industrialização geral, relembrando um pouquinho, comentamos que na industrialização geral, comentamos que os países centrais tiveram um processo chamado industrialização clássica. E industrialização clássica significa industrialização antiga, passar pela primeira revolução, segunda e terceira. E comentamos que os países emergentes tiveram um processo industrial chamado industrialização tardia. E que essa industrialização tardia ela pode ser dividida em duas. A substituição de importações, que vimos o que vamos substituir o que a gente comprava, então vamos produzir os nossos, ou seja, visa a indústria nacional para abastecer o mercado interno através do capital nacional. E vimos que existe um outro tipo de industrialização tardia, que é a plataforma de exportação, que se inclui os tigres, os novos tigres asiáticos, que é uma industrialização em que as áreas são destinadas a receber empresa estrangeira através do capital estrangeiro para produzir e reexportar. Ora, sabendo essa diferença, comentamos que o Brasil teve substituição de importações. A industrialização brasileira foi denominada substituição de importações. Mas aí, a nível de vestibular, além de você saber isso, você tem que lembrar um pouquinho de alguns períodos governamentais, de alguns momentos importantes para o processo industrial brasileiro. E o primeiro é a década de 30. Em geografia, nós enfatizamos da década de 30 para frente. Mas vale você lembrar que houve outros processos de surtos industriais em história. Nós consideramos que antes de 30 o que aconteceu foi surto, uma tentativa de industrialização. Em Getúlio Vargas já não foi um surto, foi um processo industrial. A industrialização brasileira, ela foi desenvolvida em Getúlio Vargas de forma expressiva e daí para frente. Getúlio Vargas representou. Outro detalhe também, para você lembrar de história, para não fugir muito a história, é quando eu coloco ali década de 30, você sabe que Getúlio Vargas voltou. Então, não é simplesmente década de 30, é só para você marcar. Ora, a década de 30 de Getúlio Vargas é a marca do início da industrialização brasileira. Essa industrialização brasileira, a gente comentou que foi chamada substituição de importações. Aqui, de novo, as características. Foi uma industrialização que priorizou desenvolver as nossas próprias indústrias. Muitas vezes comprando equipamentos dos Estados Unidos, das empresas que estavam falindo, trazendo e desenvolvendo aqui. Através do capital nacional, do próprio Getúlio Vargas, do governo, que investia em infraestrutura, energia, transporte e na indústria de base, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, e o privado nacional. Esse privado aqui, ó, é o privado nacional, ou seja, as pessoas do país. E quem eram aqueles que tinham dinheiro na época? Eram os chamados barões de café. Então, relembrando de novo aí a história. O Brasil, nesse período, ou seja, antes da década de 30, pegando o Brasil, década de 20. O que o Brasil mais vendia para o mundo? Café. O Brasil estava vivendo o ciclo do café. Acontece que a maior produção de café estava em São Paulo. São Paulo representava a última grande área de café. Tinha decaído no Rio de Janeiro e em São Paulo ele era expressivo. Acontece que em 1929, Estados Unidos entra em crise. Em 1929, quando Estados Unidos entra em crise, Estados Unidos se preocupa em sair da crise. Então ele começa a adotar um modelo de melhoria interna. E ele começa a estabelecer limites em relação à produção. E por outro lado, ele não está preocupado com o mundo, e sim em se recuperar. Logo, nesse momento que Estados Unidos entra em crise, ele diminui a compra de café. Café não era um produto extremamente necessário, supérfluo. Consequentemente, para a maioria, ele acaba diminuindo a compra de café. E à medida que ele diminui a compra de café, poxa, era o nosso maior comprador. À medida que Estados Unidos diminui a compra do nosso café, os nossos barões de café ficam cheios de café para vender, mercado consumidor cai. Então eles começam a falir. Quando eles começam a falir, Getúlio Vargas compra café de alguns, queima
estoque queima. Quando ele faz isso, ele está ajudando alguns barões de café. Mas, por outro lado, ele está colhendo ajuda. Porque ele consegue a aproximação dos barões de café. Os barões de café passam a apoiar o governo, e à medida que os barões de café passam a apoiar o governo incentiva que eles se dediquem à indústria e deixem de lado a produção de café em crise. Então, houve uma associação entre governo e barões de café. Os barões de café representavam a oligarquia rural. A oligarquia rural tinha muita importância e ainda tem até hoje na política brasileira. Então, Getúlio Vargas conseguiu aproximar esse grupo dele, no momento em que ele ajuda queimando parte do café. Por outro lado, Getúlio Vargas incentiva que eles passem para o processo industrial para ajudá-lo, já que ele queria uma industrialização nacional. Getúlio Vargas fica na indústria de base, na infraestrutura, e o capital privado nacional, que era dos barões de café, naquilo que era necessário. Olha, o capital privado nacional investe em bens de consumo não durável. O que é não durável? Roupa, alimento, remédio, bebida. Lembrando que eu estava precisando produzir aquilo que os Estados Unidos não estava me vendendo porque estava em crise. Eu estava produzindo porque os barões de café estavam passando por processo industrial. Ora, se eu necessitava de alguns produtos, eu necessito primeiro da máquina de lavar ou da roupa? Da roupa. Eu necessito primeiro do micro-ondas ou do alimento? Do alimento. Então, o que se desenvolve é o bens de consumo não durável e não durável. Consequentemente, eu passo a ter agora o capital nacional priorizando o não durável e o capital do Estado, a infraestrutura e a indústria de base. Isso faz com que o Brasil tenha um desenvolvimento industrial, priorizando vender para a gente, porque a gente estava tendo necessidade em relação à produção. Então, visa o mercado interno. Getúlio Vargas representou um destaque no Brasil nas indústrias de base. Ora, as indústrias de base, muito embora alguns estabelecem que houve empréstimo internacional, que o Brasil buscou capital internacional, a nível de vestibular, Getúlio Vargas é visto muito mais no sentido nacional. E por isso, a gente coloca que ele se destacou criando indústrias de base que até hoje possuem importância absurda na economia brasileira. A indústria CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, foi criada por ele e privatizada recentemente. Essa indústria, ela possui uma abrangência tanto interna como mundial. A indústria Companhia do Vale do Rio Doce, que atualmente é chamada só de Vale, e que fica lá no Projeto Carajás, no Pará. Essa indústria, que atua em outros lugares, mas também no Projeto Carajás, no Pará, também foi privatizada. Lembra que privatizar significa foi vendida, passou para as mãos de particulares. Ora, essas duas indústrias, elas foram extremamente importantes para o Brasil, continuam sendo, muito embora nem todo o capital seja mais nosso. São empresas privatizadas. Mas Getúlio Vargas foi aquele que criou a Petrobras, que é o nosso símbolo na economia. A Petrobras, essa empresa que desenvolve o petróleo, foi criada pelo Getúlio Vargas em 53. E quando Getúlio Vargas criou a Petrobras, ele considerava a Petrobras monopólio, sim, monopólio estatal. A Petrobras ela tinha a característica de trust, que a gente comentou na aula de Revolução Industrial, que é considerado esse termo negativo. Ou seja, o Estado era dono da Petrobras e a Petrobras dominava todo o setor de petróleo do Brasil. E além de dominar todo o setor, dominava todas as etapas, ou seja, a extração, o refino e a venda. Consequentemente, a Petrobras, ela representava um monopólio no setor de petróleo. Ora, essa ideia da Petrobras sendo monopólio, mas ao mesmo tempo investindo, buscando novas áreas, extraindo petróleo e fazendo o Brasil se destacar, ela continua até hoje. No entanto, a Petrobras hoje é um holding e não mais um trust, porque a Petrobras é uma empresa de ações. Ou seja, o Estado não é mais dono da Petrobras sozinho. Ela não é mais 100% sozinho, ela não é mais 100% estatal. A Petrobras agora possui acionistas, então ela virou um holding, mas foi uma empresa de destaque e continua sendo. Agora, lembra que a Petrobras ainda vai ter uma atuação maior com a descoberta do pré-sal, que a gente vai comentar dentro de energia, mas com a descoberta do pré-sal, ela tende a crescer mais. Então, o que a gente tem
é que Getúlio Vargas foi um destaque brasileiro em indústria de base e teve o apoio interno dos barões de café e nem sofreu problema com os Estados Unidos, porque Estados Unidos não estava nem interferindo na nossa industrialização, já que ele estava mais preocupado com a sua recuperação da crise de 29. Então, Getúlio Vargas conseguiu uma conjuntura internacional favorável, Estados Unidos em crise, que era quem geralmente dificultava o desenvolvimento dos outros, uma conjuntura interna favorável, os barões de café em crise, que apoiam Getúlio Vargas, e um desejo de industrialização dele. Isso fez com que o Brasil sofresse o seu grande processo industrial na época de Getúlio Vargas. Só que a industrialização brasileira, ela vai priorizar aquele capital que a gente tinha dos barões de café. E grande parte dos barões de café, a gente comentou quase ainda agora, estavam em São Paulo. O último ciclo de café foi em São Paulo. Então, como era em São Paulo, em que eu tinha o capital nacional, o dinheiro aqui, ó, já tem um fator favorável a ter industrialização. Para completar, o ciclo do café último estava lá. Então, como estava decaindo, onde eu tinha mão de obra abundante de imigrantes para começar a me ajudar no processo industrial? Lá em São Paulo. Onde eu tinha maior mercado consumidor? Em São Paulo. Onde eu tinha energia e transporte? Ora, era a energia e o transporte que era utilizado no café. A ferrovia que era utilizada no café agora passa para a indústria. Então, São Paulo reunia os fatores necessários para o processo industrial. Por isso a industrialização brasileira iniciou-se em São Paulo, porque lá havia fatores locacionais. E também a proximidade da matéria-prima, que em grande parte a gente vai ver que se destaca no interior do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, pela empresa Vale, e vai para abastecer São Paulo. Por isso, Getúlio Vargas priorizou um desenvolvimento industrial brasileiro, mas muito buscando São Paulo. Foi restrito em localização geográfica, mas foi amplo em desenvolvimento econômico brasileiro. Essa é a característica de Getúlio Vargas. Foi marcado por essa foto, em que mais tarde, ou seja, agora recentemente, o Lula fez a mesma foto para poder estabelecer o domínio do petróleo, com a descoberta do pré-sal. Aí, Getúlio Vargas mostra a atuação na Petrobras, a mão suja de óleo. Então, Getúlio Vargas foi extremamente importante no processo industrial brasileiro. Daqui a pouco a gente continua comentando de outros períodos políticos. Até a próxima.